Gato preto da sorte. Ô, diacho. Coraline e o Mundo Secreto, né? O fiozinho que marcou uma era. E era, em que foi o melhor filminho que eu acho que eu assisti na minha infância. Ou pelo menos tá entre os 10 primeiros de filmes de terror. E, no geral, filmes de infância que eu assisti. E que hoje em dia seria facilmente não indicados para menores. Ou talvez seria, né? Porque a gente tá vivendo uma era aí onde criança não pode jogar LOL, mas pode jogar um joguinho onde um urso e seus amiguinhos robôs são possuídos por almas de crianças que foram brutalmente assassinadas numa pizzaria num sábado qualquer. Agora pergunta se tá bem jogar LOL. Não, jamais. Ainda mais se for um joguinho quadradinho assim, onde o chat foi banido para menores. Piorou, né? Piorou. Bem, mas pode ser que seja bem provável de que poderia ser assistido, né? Talvez, porque a atmosfera dele não é tão cabulosa. Depende do seu ponto de vista, né? Porque se você for ver a atmosfera desse filme, a gente tá vendo uma mãe quase solteira em outra dimensão que vai te amar e te dar carinho. Mas infelizmente esse filme não poderia talvez assistido. Mas o filme, esse filme aí, ó. Esse filme tá de boa de existir, né? Mas voltando ao filme, né? Coraline, nossa pequena protagonista, e realmente tá proibido ser feliz, porque essa menina não sorri uma única vez no filme, parece. Ela já chega de cara fechada, a gente só vai ver essa guria soltar um sorrisinho lá pra metade do filme, e a gente vai ver ela genuinamente feliz lá no final do filme. E o que a gente tira dessa conclusão? O conselho tutelar não serve pra nada. E realmente não serve, porque olha a cara fechada dessa menina, velho. Ela tá assim simplesmente porque ela mudou de casa. E os pais dela, pelo visto, odeiam o fato que eles são pais e têm uma filha pra cuidar. Porque essa duplinha aqui, malemar, dá um bom dia pra menina, velho, durante o filme todo, velho. Eles parecem que eles não gostam muito de ter colocado o ser humano no mundo, não. O que dá pra tirar de conclusão que talvez a Coraline seja uma filha não planejada. Pra ela ser mais detestada ainda pelos pais. A câmera bugou. Ô, diacho. Ignore esse bug de VTuber. E o filme todo vai se passar justamente nessa casa onde essa menina, infelizmente renegada, tá enchendo o saco de todo mundo, dos pais dela e tudo, todo mundo, só pra eles brincarem com ela. Nossa, meu Deus, que coisa difícil, né? É uma criança pedindo atenção. Mas, infelizmente, eles largam a menina na sala pra ela caçar o que fazer. E, bem, essa menina encontra o que fazer. Só que, dadas as coisas que ela encontrou pra fazer nesse lugar, eu acho que seria melhor ela ter alugado o filme do Pelé. Que essa portinha aqui, nada suspeita nessa sala, não era uma boa pra ela ter entrado. Porém, a menina decide entrar. Ela dá um jeito e ela consegue. E onde ela vai parar? Na própria sala. E assim, eu não sei quanto a vocês, mas se eu entro num buraco e eu saio por outro buraco que dá no mesmo lugar onde eu entrei num buraco, eu vou pensar que eu não entrei no mesmo buraco. E aí eu vou pensar que eu fiquei doida por ter entrado num buraco e eu saí por outro buraco. Leve essa frase como quiserem. Mas bem, a guria fica toda feliz, né? Porque a mãe dela tá chamando ela e ela vai ver o que é. Porém, a menina toma um susto, né? Porque aparentemente as pessoas desse mundo têm botões no lugar dos olhos. E pelo visto, esse povo não deve ter órgão também, porque essa galera parece que tem areia preenchendo o corpo deles, porque eles não comem nada. Essa mesa toda aí de jantar, quem vai comer é só a menina, pelo visto. Porque eles não parecem comer numa única vez no filme. E apesar da Larica ter falado mais alto, né, a menina ainda fica mais ou menos com o pezinho atrás, vendo que essa família tem uns botões nos olhos, porém ela logo vai deixando isso de lado, né? Ela vai começando a amar cada vez mais a família dela, que tem botão no olho, e vai detestando mais ainda a família verdadeira, que tem órgão normal. E o filme aqui, ele tá brilhando bastante, então eu vou puxar agora um comentáriozinho meu mesmo pra falar desse filme. Cara, que filme maravilhoso.
E é justamente pela atmosfera toda dele. Porque, no geral, você vê o mundo verdadeiro dela parecendo Londres alagada, de tanto que chove. Só chove no mundo real. E ela tá sempre triste por estar ali. Ela tá sempre também, né? A menina só falta ser chutada pelos próprios pais. Ela tá sempre triste na presença deles ali. Mas, quando ela vai pro outro mundo, a menina simplesmente fica toda feliz. E o outro mundo é mais colorido. Então dá pra perceber um contraste com todos os sentimentos da menina em relação a isso tudo. E isso é absoluto cinema, gente. Que linda a direção de arte desse filme. Ainda mais pra esse contraste aqui entre um mundo e outro. Mas, né, já dizia aquela frase: quando a esmola é grande, o santo desconfia. E a Coraline não pensou muito nisso, não. A menina tem todo mundo avisando ela, até o gato. E sim, nesse filme, esse gato fala. É um gato preto, ainda mais. Gato preto é danado. Mas ainda, ela lhe avisa ela, todo mundo avisa essa menina que tem fedor na bosta. E ela não dá ouvidos, e ela ainda tenta chegar mais perto da bosta, que é, no caso, o outro mundo. Ela continua voltando pra outra mãe. Mas, né, até um pequeno jantarzinho que eles recebem a menina muito bem. E eles até apresentam um contrato vitalício, que esses são os seguintes termos. Só um momentinho. Vamos pôr o óculos aqui para ler. Você poderá ficar aqui para sempre, ter toda a comida que quiser, brincar o dia todo, ter tudo o que quiser, sem pagar nada. Tudo pela bagatela de tananana. E seus olhos trocadinhos por botões de vossa preferência. E seus olhos bem guardadinhos com a gostosa... com a sua outra mãe. Só pela troca do olho. Caramba, pra pensar, esse acordo é deveras interessante, né? E eu aceitaria isso aqui por muito menos e olhe lá, gente. Pô, é difícil alugar uma casa. E aqui eu não vou estar pagando nada. Eu não vou estar passando sufoco de alugar uma casa. Imagina agora, se chega fulano, te oferece tudo isso daqui, de graça, só pra pegar teus olhos e você ainda continua enxergando. Porque aparentemente os caras enxergam ainda menos com o olho, né? Meu, o que daria pra fazer de rolinho se eu metesse um rim no meio do acordo? Infelizmente não vamos ter essa resposta, mas pelo menos fica a pergunta. E bem, essa parada aqui, até os Simpsons fizeram paródia, gente. E realmente é um dos melhores episódios de Halloween dos Simpsons. Porque essa troquinha, esse acordinho foi tão bom que até eles aceitaram e fica todo mundo com o olho de botão no final do filme. Mas, né, é um acordo deveras bom. E Yuri Vitch estaria certo em aceitar isso aqui, porque é muito bom mesmo. Indo pro resto do filme... Mesmo com o acordo sendo muito bom, a Coraline infelizmente recusa e grita com a outra mãe, né? E aí vem esse castigo na menina sendo literalmente puxada pelo nariz, pela orelha, por tudo ali, puxada, e ela jogada num quarto onde a menina, pelo visto, deve estar com oxigênio baixo, porque ela começou a alucinar e ela vê 3 fantasminhas que morreu ali. Básico, né? Básico. Aí eles pedem pra ela libertar eles. E os Gasparzinho, pelo visto, explica tintim por tintim de como que acontece. E dá pra gente entender que eles foram churrascados pela outra mãe assim que eles aceitaram perder os olhos pra dar pra ela. A Coraline, obviamente, fica morrendo de medo, porque ela percebe que agora ela vai ser churrascada se ela aceitar o contrato. E ela volta pra casa. Mas, amiguinhos, a macumba já tava feita. Porque a outra mãe, além de sequestrar os pais dela... agora persuadindo ela pra voltar e aceitar o contrato. E a menina, querendo ou não, agora vai ter que voltar de qualquer jeito, porque ela precisa pegar os pais dela de volta, né? Ela precisa dos pais de volta. Aí ela vai e pede pros vizinhos uma ajudinha, né? Porque eles estavam avisando, mas ela não ouviu, e agora ela vai ter que pedir ajuda pros vizinhos. E eles dão esses parangolé aí pra ela, porque é pra ajudar ela a pegar os olhos das crianças. E até o gato vai junto com ela. E pelo visto o gato aqui adotou a Coraline. Pelo menos ela tem sorte, porque é um gato preto. Gato preto dá sorte. E ele dá uma ótima dica pra essa menina, né? Ela vai acatar essa dica, que é justamente a seguinte dica. Ela pega e faz um acordinho com a outra mãe. Do seguinte, se eu encontrar todos os olhos, você liberta meus pais, eu vou pro meu outro mundo de boas, eu não volto mais aqui, e eu venci. Mas, se eu perder, você pode costurar meus olhos. E foi bem isso que ela fez de acordo com a outra mãe. E olha, se ela virar estampa de camisa de saudade, ficaria uma boa camisa, inclusive. Porque se parar pra pensar, os olhinhos de botão ia ficar legalzinho no lugar, velho. Os olhinhos de botão, imagina uma camisa de Coraline e estampa de camisa dela. Ia ser bem legalzinho. Mas bem, essa menina
se prova que, sendo uma menina que, apesar de ter visto a morte várias vezes perto dela, ela conseguiu sobreviver. Mas bem, a menina se prova que é forte, né? Dada tudo isso que ela passou. E ela consegue, senhoras e senhores. Olha esse design. Eu até perdi a linha aqui do que eu ia falar, porque que design maravilhoso. E ela se prova ser forte porque olha esse bagulho, ela conseguiu fugir disso. Isso aqui é um design maravilhoso pro contexto do filme. E ela consegue ser muito forte mesmo pra fugir de uma porra dessa, numa teia gigante, que é onde é, sei lá, deve ser crepe o bagulho. Mas, enfim. A menina então resgata os pais dela, né? Que depois disso eles dão até uma festinha e eles estão estranhamente felizes até com a menina. Sei lá porquê, mas é aqui que a gente vê ela tendo um sorrisinho genuíno, finalmente feliz e contando todas as aventuras dela. Ela liberta as outras fantasminhas, que pelo visto agora vão dar um rolezinho com as crianças do FNAF, que agora os fantasminhas estão livres. E ela pega nessa cena final e joga a chave no poço. E aqui a gente já tem uma das maiores teorias dessa fandom, mas aí vocês vão ter que ir lá com o Imaginago, porque é ele que sabe, ele que manja dessas teorias, não manja de merda nenhuma. E falando nessa fandom, uma coisinha que eu queria saber. Esses dois não têm química nenhuma no filme todo. No máximo que eles têm química é que eles são duas crianças esquisitas que conversam com o gato. Mas isso aí tem um monte de gente no mundo que é assim. Onde que esses dois têm química, velho? Se você ler o livro, me fala aí, porque eu realmente não sei. Eu não sei, fala aí onde que tem química no livro, porque eu não vi química nesses dois no filme. Tirando isso, Coraline é um filmaço, vale a pena ser assistido, e ele merece sim toda a glória e reconhecimento, porque ele é um filme maravilhoso, de um gênero que hoje em dia, infelizmente, está morto, que é o terror infantil, né? E hoje em dia, infelizmente, gente, a gente não tem mais filme nessa pegada, tipo de Casa Monstro, Coraline. É um gênero morto. É uma tristeza isso. E antes vocês falam, ai, mas tem FNAF, tem, sei lá, vai ter o do Pop Playtime. Cara, isso não era pra ser um filme, muito menos jogo de criança. Não tem nem 1% da tensão que colocaram em Coraline. Porque jumpscare não é tensão, gente. Jumpscare não é tensão. Coraline tem tudo. E FNAF não tem nada, infelizmente. Mas, bem, como vocês sabem, essa é a minha opinião, né? Se você discorda, os comentários estão aí, a gente pode debater numa boa, né? E é isso, né? Eu adoro debater, eu adoro interagir. Então bora interagir, bora nos comentários aí, gente. E se você veio pelo Ramsés, né? Manda ele tomar no cu. Ele vai estar sabendo do porquê. E, bem, a frase que eu deixo hoje aqui... vai ser essa frase, né? Quando a esmola é boa, o santo desconfia. Porque essa frase não veria melhor tempo a calhar, velho. Né? Época de Copa e a gente teve uma derrota humilhante aí na Copa. A esmola tava demais. Fazer o quê? É a vida. 2030 já tá aí. A gente tenta de novo. É isso, gente. É isso, rapaziada. Deixa o likezinho aí. Me ajuda pra caramba. Eu tô tentando xingar menos, né? Mas deixa o likezinho. Me ajuda muito. Se inscreve. Bora chegar aí nos 1000 inscritos logo. E eu não tô nem pedindo. Eu tô mandando. Se inscreve mesmo. Eu sei que tem uma gama aí que não se inscreve. Então... Deixa a inscrição, velho. Não precisa nem deixar o like se quiser, mas deixa a inscrição. Pelo menos isso aí me ajuda pra caramba. É isso, rapaziada. A gente se vê numa próxima resenha no Sense de Filme. E até a próxima. Bye, bye! Sinistro.